Pessoal, olha só. Acalmem-se. Uma coisa é a parte da física, que é a que eu estou preocupado nessa aula. Eu estou preocupado que tu entenda a parte física do problema. Se tu está tendo problemas na matemática na hora de isolar a variável, é problema do professor de matemática. Ele que se vire. Tá beleza? Por que eu estou te dizendo isso? Ué, porque não adianta tu ficar desesperado, eu não estou conseguindo fazer a questão. E tu está entendendo a física, tu só não está conseguindo continuar porque a matemática está te deixando agoniado. Então olha só, o que eu gostaria que vocês tivessem conseguido fazer? Eu gostaria que vocês tivessem conseguido desenhar o diagrama de corpo livre deste ponto, ó, porque esse aqui, cara, é meio bobo, concordas? Pô, calcular que o peso é 400 newtons e dizer que a corda 3 está suportando 400 newtons, dá pro cara bater o olho e perceber isso. Então quem não fez o primeiro diagrama de corpo livre, eu perdoo. Não vou ficar magoado. Agora, esse outro diagrama de corpo livre ele é indispensável. T3 para baixo, e tem que ser bonito, hein? T1 é mais inclinadinho porque o ângulo é 30 graus. E T2 é menos inclinado porque o ângulo é 45 graus. Faz o teu eixo X, faz o teu eixo Y. Eu juro, na primeira prova vai ter questão que é só decompor vetor. Decompõe o vetor tal, que nem no primeiro ano, cara. A mesma questão que cai no primeiro ano, cai de novo na prova do segundo. Tu tá doido, professor? Não. Primeiro que tem gente que acerta no primeiro ano e erra no segundo. Porque piorou, professor? Sim, piorou. Acontece, na vida é assim. A gente melhora, a gente piora. Então e outra, tem gente que não aprendeu no primeiro e é esses que eu estou mais de olho, para ver se agora no segundo foi. Porque não é meio inadmissível o cara me brotar no terceirão sem saber decomposição de vetor. Embora eu ensine de novo no terceirão. Juro, tem aula de decomposição de vetor no terceirão de novo. Aí depois de 3 anos não aprender a decompor, não posso te ajudar. Então, ó, pontilhada paralela, isso eu quero. Isso eu quero. Ter um X. Pontilhada, isso é necessário. Ter um Y. T2X. T2Y. T2Y. Deixa eu ver. Opa. 45 graus e 30 graus. Fundamental isso aí. Está em equilíbrio. Então a resultante é... Então olhando para o eixo X e olhando para o eixo Y, posso tirar conclusões. A força para a esquerda tem que ser igual à força para a direita. Ô, animal, X. Aqui. As duas forças para cima, parabéns? É igual a T3, a força para baixo. Ô, professor, na outra vez que tu fez o problema, tu primeiro decompôs. Tanto faz. Não precisa te amarrar numa regra. Não é militar o esquema. Beleza? Ó, T1X, T1Y, produção em série, hein? T2X, T2Y, T2, T1. Pô, já decorei que no X está sempre com ângulo, cara, cosseno. Já decorei que no Y está sempre sem ângulo. Cuidado com essas decorar bem. Vai que num outro problema muda. Vai que... Aí, ó. Com ângulo, 45 graus. Sem ângulo, seno de 45 graus. T1x igual a T1 vezes 1 sobre... Raiz de 3 sobre 2. Tu viu o perigo? Isso que eu faço isso há uma década, hein, meu amigo? T2 vezes raiz de 2 sobre 2. T2y é T2 vezes raiz de 2 sobre 2. Ah, meu braço. Vezes 1 sobre 2. Professor, cheguei exatamente até aí. Campeão! Campeão! Eu tô orgulhoso, cara! Porque agora o que é a partir daí? É álgebra, é matemática. A aula de física só vem até esse passo. Depois tu não está conseguindo fazer, é culpa do professor de matemática, aquele cara. Só estou falando isso porque sou eu, tá, galera? Não vai pensar que eu estou xingando meu colega, pelo amor de Deus. Tá? Então, ó,
Se tu chegou até aqui, pode comemorar. Tô entendendo a matéria, tô no caminho da luz. E tu vê, né, cara, talvez eu nem devesse ter desafiado vocês tanto com a matemática, cara. Essa matemática que eu vou continuar agora aqui, ela é chata. Ela é chata. Então vamos lá. Quem é T1x mesmo? T1 raiz de 3. Quem é T2x? T2 raiz de 2. Oh, que delícia! Posso multiplicar por 2 à esquerda, multiplicar por 2 à direita. Quem que eu vou isolar? Não sei ainda. Vou dar uma seguradinha. Vamos fazer aqui. Tem o y. Pode ser sobre 2, né? Multiplicar aqui, né? Tudo bem para vocês? Mas quem é T2y? T2 raiz de 2. E o T3 nós descobrimos de cara. Agora olha para isso. Olha aqui para o T1. Olha aqui para o T2. E olha para cá. Quem será que está mais gostoso de isolar e substituir? Se nós isolarmos o T1, vai aparecer aqui no lugar do T1 T2 raiz de 2 sobre raiz de 3. Tudo bem, eu poderia racionalizar, tirar o IMC, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Vai funcionar. Mas se eu isolar o T2, observem o que vai acontecer. Eu vou pegar a raiz de 2 que está multiplicando e vou passar dividindo. Isolei o T2. E vou substituir ali. Presta atenção. T1 sobre 2 mais... Quem é que vem no lugar do T2? T1 raiz de 3 sobre raiz de 2. Que multiplica a raiz de 2 sobre 2. Ah, que delícia. A raiz da parte de baixo foi eliminada. Isso dá uma agilizadinha na nossa vida. Não que o outro caminho não fosse dar certo. Não que o outro caminho não fosse chegar na mesma resposta. Igual a 400. Igual a 400. T1 sobre 2, T1 sobre 2 mais raiz de 3, T1 sobre 2 é igual a 400. O que eu posso fazer com T1, galera, já que ele está presente nos dois termos? Colocar em evidência. Colocar em evidência. Claro, né, já que o denominador é o mesmo, eu poderia ter feito isso primeiro, para não dar um passo muito grande. Né, nada demais, né, o que eu fiz. Poderia até ter pegado o 2 para dividir e passar. Multiplicando T1 mais raiz de 3T1 igual a 800. Poderia ter colocado agora o T1 em evidência ou pensar, né? 1T1 mais raiz de 3T1 dá 1 mais raiz de 3T1. Mas é interessante lembrar e botar em evidência, né? Vou botar o T1 em evidência, sobrou 1 na frente e raiz de 3 atrás. É igual a 800. Está multiplicando, passa 800 que divide 1 mais raiz de 3. Essa resposta para o matemático, ela não é correta ainda. O matemático ia querer racionalizar. Ele ia querer multiplicar em cima e embaixo por 1 menos raiz de 3, para deixar esse número menos feio. Mas essa é a resposta. Alguém tem noção de quanto vale isso? Deixa eu ver. Aqui, raiz de 3 quanto é? 1.7, né? 1.7 mais 1, 2.7. Poxa, se fosse 2 daria 400, se fosse 3 daria menos. Então é menos de 400, né? Uns 300 e pouco. Certo? Ó, o amigo já fez a continha aproximada ali. Agora olha só, galerinha. Se eu quiser achar o T2, o que eu faço? Coloco aqui o T1, né? Concorda? Só deixa eu dar uma mostradinha como é que seria a continuação do algebrismo aqui, ó. Pra ficar bem bonitão. Destruir algo. Ó. Primeiro, ó como é que se racionaliza isso. Quem deve ensinar o professor de matemática. Só estou dando uma força para ele. Racionalizar esse tipo de coisa é só multiplicar por um sujeito quase idêntico, só que em vez de mais tu usa. Olha como é que vai ficar a resposta do T1. 800 que multiplica 1 menos raiz de 3 sobre 1 vezes 1, 1 ao quadrado. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 ao quadrado, que é 3. T1 fica igual. 1 menos 3 é menos 2. 800 dividido por menos 2,
menos 400 que multiplica 1 menos raiz de 3. Pode até parecer que é um número negativo, né? Mas não é. Eu posso dizer que é 400 que multiplica a raiz de 3 menos 1. Ou agora a resposta ficou elegante. Porque, ó, raiz de 3 é 1.7, menos 1 dá 0,7. 0,7 vezes 400. Acho que um pouquinho menos de 300 ainda daria. Certo? Mas essa seria a resposta de um vestibular do ITA aí. Só do ITA para cair numa porcaria dessa. Ou no IME. O que eu finalizo ainda? Isolou numa? Substitui ali, ó. Mas tem um detalhe, cara. Olha só o que está no T2. T2 está escrito como raiz de 3 sobre raiz de 2, T1. Eu poderia pegar o T1 e simplesmente copiar ele ali. Só que como é que racionaliza isso aqui? Alguém lembra? Multiplica por quanto? Raiz de 2 em cima e embaixo. Vai ficar raiz de 6 sobre 2. Agora sim tá bonito. T2 vai ficar igual a raiz de 6 sobre 2 vezes T1. Que é 400 que multiplica raiz de 3 menos 1. Simplificando, 400 por 2, 200 raiz de 6 que multiplica raiz de 3 menos 1. Se o cara quiser, ainda dá para fazer um chuveirinho aqui, né? Fala a verdade, o que deu mais trabalho, a parte de física ou a parte de matemática? Claro! Então não se iludam. Vou botar uma dessa satânica para ti na prova? Não! Adivinha quais são os ângulos que eu vou usar? 37 e 53, porque 37 o seno e o cosseno são números bonitinhos e gostosos de operar. Adivinha qual que vai cair no teu vestibular? Palavra de honra, os ângulos que vão aparecer no teu vestibular vão ser o 37 e o 53, porque o resto tá encrenca. Tá beleza? Então não magoa. Não magoa, eu juro que eu nunca mais vou fazer isso. Eu juro que eu só vou colocar o número do bem a partir de agora. Qual é a tua tarefa? Deixa eu passar uma tarefa aqui só para tu não ficar magoado. Ah, eu sabia que ia ter comemoração. Tarefa, página 9, exercício 4. Página 9, exercício 4. E só. Desculpa a demora, galerinha.